Bem-vindo, alunos, para mais uma aula. Hoje a nossa aula é de sistema numeral. Para entendermos, nós vamos começar com o sistema decimal, que é o sistema que nós utilizamos. Então, ele funciona da seguinte maneira. O primeiro número da direita para a esquerda, nós multiplicamos ele pela base elevado a zero. O segundo, a base elevado a 1. Terceiro, a base elevada a 2 e assim por diante. 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado a 3 é 1000. Então, o número 1578 na base 10, nós representamos da seguinte maneira. O último número, ou o primeiro da direita. 8 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. 8 vezes 1 é 8. O segundo número, nós multiplicamos por 10 elevado à primeira. Então, 7 vezes 10 a primeira. 10 a primeira é 10, vezes 7, 70. O terceiro número da direita para a esquerda, nós multiplicamos por 10 a segunda, que é 100. 5 vezes 100 é 500. O terceiro, 10 a terceira, que é 1000. 1 vezes 1000 é 1000. Então, somando 1000 mais 500 mais 70 mais 78, 1578 na base 10. É assim que funciona o nosso sistema decimal. Agora, suponhamos que nós mudemos essa base para 16, que é o hexadecimal. 16 elevado a 0 é 1, 16 a primeira é 16, 16 a segunda é 256, 16 a terceira é 4096. Como ficaria 12AB? Aí nós vamos entender, mas por que AB? Porque nós temos 1 byte somente, e o 10 teria 2 bytes. Então, de 0 a 9 são os próprios números. De 10 em diante, nós representamos por letra A, B, C, D e E. A10, B11, C12, D13 e E14. E F15. Então é A, B, C, D, E e o F, que é o 15. Então, o hexadecimal tem os números de 0 a 9 e as letras de A a F, onde F é 15 e A é 10. O primeiro número da direita para a esquerda é o B, que representa o 11. Então, 11 vezes 16 a 0, 16 a 0 é 1. 11 vezes 1 é 11. O segundo é o A, que é o 10. 10 vezes 16 elevado à primeira é 16. Vezes 10, 160. O terceiro número é o 2. E nós multiplicamos por 16 elevado à segunda, que é 256. 256 vezes 2, 512. O terceiro é o número 1. Nós multiplicamos por 16 a terceira. 16 a terceira é 4.096, 4.096 vezes 1, 4.096. Somando tudo isso, nós temos 4.779 na base 10. Aqui a base é 10, 4.079 na base 10. Mas e se nós mudássemos agora para o sistema binário na base 2? 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a terceira é 8. Como ficaria 0, 1, 1, 2? Então, vamos lá. O primeiro número aqui, 1. 2 elevado a 0 é 1 vezes 1, 1. O segundo, 1 vezes 2 a primeira. 2 a primeira é 2 vezes 1, 1 também. O terceiro, 2 elevado à segunda é 4. Vezes 0 é 0.
E o terceiro, 2 elevado a terceira é 8. Vezes 1, 8. 8 mais 0, 8, mais 1, 9. Aqui é mais 2, né, gente? Mais 2, 11. 11 na base 2? Não. 11 na base 10. 11 na base 10. Entendemos? O sistema binário? O sistema binário só tem 0 e 1. Mas quando criaram o computador, olha, vamos trabalhar com o sistema binário. Ok. Mas como que nós vamos representar números e letras? Letras nós temos mais de 20. Número nós temos só 10, né? Algarismos. Mais 26, mais 10, 36. Mas eu tenho letras maiúscula e minúscula. Então põe mais 26. Chegaram-se à conclusão que nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos representar letras ou números com 8 bits. Como assim? Foi criado o byte. Esse byte ele contém 8 bits. E essas combinações do 0 e 1, ligado e desligado, pode nos trazer N números. Vamos lá. Por exemplo, a letra A. Então foi designado que a letra A é 01 000001. E a B 0111 0001. E assim por diante. Reparem que são 8 os bits. Um byte foi determinado que ele tem 8 bits. Mas para nós representarmos um número, olha que interessante. O número 0, 000. O número 1, 001. Até o número 9, 10001. Ok? Nós entendemos isso porque a primeira casa aqui vale 1, a segunda vale 2, a terceira vale 4 e a quarta vale 8. Então 8 ligado é 8, 4 desligado é 0, 2 desligado é 0 e 1 ligado é 1. 8 mais 1, 9. Que interessante. Então, um byte tem 8 bits. Se nós tivermos que representar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.234.567, como ficaria? Reparem que os primeiros 4 bits, eles ficam ligados. Por quê? Ele está dizendo, olha, é um número, e o número qual é? 001. O segundo, estão ligados. É um número, qual o número? 0010. O terceiro, a mesma coisa. 0011, né? Então, o bit aqui ligado é 2, o bit aqui ligado é 1. 2 mais 1, 3. E aqui o terceiro bit ligado, aqui 0100. Aqui é 4, então 4. O 5 é o 4 e o último que é 1 ligado. O 6 é o 4 e o 2 ligado aqui, né? E o 7 é o 4, o 2 e o 1 ligado. 4 e 2, 6 e 1, 7. Mas o que nós podemos reparar é que os 4 primeiros bytes estão sempre com 111 para dizer que é número. Aí, como os HDs eram pequenos e tinha-se problema de espaço, alguém teve a brilhante ideia. Disse assim, olha, se os primeiros 4 bits do meu byte são apenas para dizer que é um número, eu posso compactá-lo e não preciso dizer que é número, porque eu só vou compactar número. E aí eu posso utilizar esses 4 bits para colocar o número. Então, esse número que ocuparia 7 bytes, eu conseguiria colocá-lo em 4 apenas. Ok, mas aí teria um problema.
Olha, nós temos números positivos e nós temos números negativos. E agora, como é que faz? Como é que eu vou saber quando ele é positivo e quando ele é negativo? Então, o que acontece? Quando eu pego um número, por exemplo, ele tem 10 caracteres, eu vou compactá-lo. Eu divido por 2, dá 5. E eu somo 1. Por quê? Porque eu vou precisar de meio byte para colocar o sinal. Se ele tiver 9, eu divido por 2, dá 4. E sobra meio, né? Mas dá 4. Eu somo 1, dá 5. Então, um campo compactado com 9 bytes, ele fica apenas com 5 bytes. Porque ele tem 4,5 para os números e meio para o sinal. O campo que tem 10, eu divido por 2, dá 5, eu somo 1, dá 6. Porque ele tem os 5 primeiros bytes para os números e meio byte para o sinal e meio byte é perdido. Como é isso? Por exemplo, esse número nós já vimos como é que ficariam os 7 bytes dele. Mas vamos compactar esse número? Vamos. Olha só, se eu compactar um número positivo, ele vai ficar da seguinte maneira. 001 é o primeiro número. 0010 é o segundo número, número 2. 0011 é o terceiro número, número 3. 0100 é o quarto número, número 4. 0101 é o número 5. 0110 é o número 6. 01111 é o número 7. E 1100 é o sinal. C, né? Lembra-se, 10 é A, 11 é B, 12 é C. 1 é 12 em binário, é positivo. O negativo é D. Reparem que fica o mesmo número, só muda os 4 últimos, que ficam como D, que é negativo. Então aqui eu tenho representado compactado o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negativo. Tá? Isso é a compactação que nós usamos em COBOL. Agora, essa comunicação, entenda o seguinte: o processador só processa binário, mas ele não nos mostra binário, tá? Ele nos mostra o byte cheio, tá? E para processar isso, ele pega blocos. As máquinas de 32 bits, eles pegam 8 bytes por vez. O byte não tem 8 bits, então 32 bits, cada vez que ele vai processar, ele pega 22 bits e sai processando byte a byte. Agora, as máquinas que processam em 64 bits, eles já trabalham com bloco de 64. Por quê? Fica mais rápido. Imagine que você tem que entregar 32 sacos de cimento para alguém, mas o seu caminhão só transporta 8 sacos por vez. Então você vai ter que fazer 4 viagens, certo? Agora, se você aumentar a capacidade, no caso aqui, suponhamos que, nos casos dos bits, você tem 256 bits, tá? Então, você só consegue trabalhar 32 bits, processar 32 ou entregar 32 sacos de cimento por vez. Você tem 256. Você vai fazer 8 viagens. Mas se você tivesse um caminhão que para entregar esses 256 você levasse 64 por
vez, você já reduziria as suas viagens. E 4 viagens somente. Entendemos? Aqui eu faria 8 viagens. E aqui eu faria 4 viagens. Essa é a diferença das máquinas que processam 32 bits com 64 bits. Tá? Bom, essa foi a nossa aula, então, de sistemas numerais. Só lembrando, só te tira a paz aquela pessoa a quem você der o poder.